Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Tem caixa assombrada do mês de maio ainda disponível com o tema zumbi. Não perca a sua. Muitas já saíram hoje aqui, já foram para o correio, mas ainda temos algumas. Então, se você quer a sua caixa zumbi, garante antes que acabe, ok? E bora pro relato de hoje, pro primeiro de hoje, que é este daqui. Seria um lobisomem ou um animal não catalogado? Mais histórias aqui de lobisomem ou não, né? Vamos ver. Olá, Ana Paula e assombrados. Eu conheci o seu trabalho pesquisando o sobrenatural. Desde que eu vi um relato parecido com o que vivi, resolvi escrever, pois ouvindo esse relato percebi que com certeza o que aconteceu comigo tem acontecido com outras pessoas. E o mais incrível, do país inteiro vem história parecida. Muita gente também passa ou passou por situação bem parecida. Eu tenho certeza do que eu avistei e do que eu vivi. Só não tenho certeza se foi um animal conhecido e catalogado, que eu acredito que não, ou o contrário, né? Desconhecido e não catalogado. Bom, e por isso muitos ainda... Ah, tá. Então, eu acho que o que ele quis dizer é ele? Acho que é o moço que nos conta. O que ele quis dizer acho que é o seguinte: eu tenho certeza do que avistei e do que eu vivi, só não tenho certeza se foi um animal, acho que não conhecido e não catalogado. Acredito que não sei, ou conhecido e catalogado, ou um animal não conhecido, e por isso muitos ainda o chamam de lobisomem, porque ainda não o conhecem, ainda é um animal desconhecido. Bom, isso foi no ano de 1992. Eu tinha meus 16, quase 17 anos. Morávamos no sítio, o meu pai, a minha mãe, uma irmãzinha e eu. Nossos vizinhos de sítio, a dona Geralda e o esposo, Geraldo, lembrando que todos os nomes estão trocados, são todos nomes fictícios. A dona Geralda e o esposo Geraldo precisaram viajar para resolver problemas familiares. Como quem mora em sítio sabe, não se pode deixar abandonado, pois geralmente se tem muitos animais de pequeno e grande porte para alimentar. Muitas vezes, quando acontecia de alguém precisar sair, por qualquer motivo que fosse, a casa não podia ficar abandonada. Como eu era um jovem que aparentava ter mais idade do que tinha realmente, e eu tinha lá minhas responsabilidades em dia, os vizinhos confiavam, pedindo para que eu ficasse cuidando dos animais e pernoitar na casa para ela não ficar vazia. A dona Geralda era benzedeira e das boas. Antes de sair de casa, rezou e pediu aos anjos para protegerem a casa e a mim, que ficaria ali por alguns dias, a fim de que eu não tivesse nenhum infortúnio. O combinado era que eles passariam 4 dias fora, e durante esse tempo eu teria que ficar no sítio deles. Pensei em convidar o meu melhor amigo, o João, para me fazer companhia, e quem sabe a família dele permitiria que ele pudesse vir comigo, ou ir comigo, né, sei lá. Então combinamos de conversar com os pais dele e assim fizemos. Eles um pouco relutantes, pois 2 jovens poderiam estar armando algo para se divertirem sem a presença de adultos, né? Mas é claro que essa era a ideia. Porém, juramos que não, imagina, não. Então o pai do João falou o seguinte: meninos, não jurem em vão. Muito menos não mintam em época de quaresma. Se mentira já é pecado, em época de quaresma se transforma em coisa ruim. Não se jura em vão. Eu dizia ser ateu. Além disso, eu não era batizado. Isso porque eu era filho adotivo desses pais que mencionei acima. Eu fui adotado com 6 anos. E pelo que eles pesquisaram, eu não era batizado. E a mãe sempre dizia que não era correto eu, até aquela idade, já quase adulto, não aceitar me batizar. Eles sempre foram muito católicos, frequentavam a missa, as novenas. Eu não gostava, e assim que fiquei com uma idade de 12 anos, não acompanhava mais. Eu achava tudo aquilo uma chatice, uma bobeira.
Eu era mesmo ateu, eu não acreditava em Deus. Para mim, aquelas palavras do pai do João não significavam nada, ou não significaram nada. Bem, nós continuamos firmes e dissemos que não iríamos fazer nada de errado. Então ele consentiu que o João fosse comigo. Ficamos empolgados e já começamos a fazer planos. O plano era ir na cidade, olhar umas gatinhas que estávamos de olho, tentar falar com elas e quem sabe namorar um pouco, já que estávamos nos sentindo adultos responsáveis. E assim fizemos. Saímos de casa com umas mudas de roupa, afinal iríamos passar uns dias longe. Chegamos na casa da dona Geralda, ainda eram umas 4 da tarde. Olhamos os animais, demos de comer aos porcos, milhos para as galinhas, percebemos que as ovelhas e as vacas estavam bem. Então tomamos aquele banho de rio, que inclusive esse rio ficava a alguns metros da casa, era um pequeno paraíso aquele lugar. Então nos arrumamos para ir para a cidade. Chegamos lá na praça e papo vai, papo vem. Quando percebemos, já passava das 10 da noite. Teríamos um longo caminho a percorrer até chegar na casa. O João já reclamava de fome. Então chegamos na venda do seu Zé e compramos lá um dos últimos galetos para comer. Galeta era um pedaço de frango frito. Ai, que delícia! Compramos também uma Fanta laranja e fomos caminhando rumo ao sítio. Na medida que caminhávamos, as luzes amarelas dos postes de energia iam ficando para trás, e à nossa frente a claridade branca da lua cheia e majestosa no céu. Íamos rindo, brincando, batendo papo e cantando estrada fora. Eu carregava um facão que havia pego. Deveria ser do seu Geraldo. Era um facão mais curto e com bainha. Achei que talvez precisasse no caminho, para quando voltássemos. Ao nos aproximar da casa, poderíamos já aproveitar e ir pegando umas ramas de cana para que no outro dia cedinho pudéssemos dar às vacas. E assim estaríamos a subir aquela estrada íngreme de manhã. E assim acho que evitaríamos subir aquela estrada íngreme de manhã para buscar as canas. Já ia pegando agora na ida mesmo. A casa ficava perto de um rio, e é normal que tenha uma baixada próxima a rios, né? Era quase um morro. Estávamos empolgados, rindo, conversando sobre as meninas, sem sinal ou barulho, apenas em nossa... acho que... E sem sinais ou barulhos, em nossa frente pulou um bicho, que no primeiro momento, no susto, eu pensei que era um gorila, mas depois percebi que era grande, parecendo um cachorro gigante, meio misturado com um gorila. Pelos pretos, grandes e grossos, orelhas grandes, bem grande mesmo, focinho meio arredondado, com uma boca grande, sei lá, em momentos parecia até mais um macaco, mas a boca era diferente. Dentes grandes e afiados, babando. A boca era parecida com um cachorro. A cara era arredondada, mas o focinho era de cachorro. Por isso, em um primeiro momento, eu confundi. E o pior era que aquele cheiro podre, cheiro de carne podre, eu não consigo nem descrever. Parecia que tudo que era de ruim aquele bicho cheirava. Ele fedia chiqueiro de porco com coisa estragada e podre. Era uma mistura de cheiros. Os olhos vermelhos e assustadores. Parecia que o ódio tomou conta daquele lugar. Aquilo ficou alguns segundos na nossa frente, eu arrepiado da cabeça aos pés. O coração parece que ia sair pela boca de tanto medo e susto, sem saber qual reação tomar naquele instante. Porque são segundos que parecem minutos onde os pensamentos se misturam. Se corrêssemos para trás, voltaríamos para a cidade e já estávamos quase chegando na casa. O percurso seria longo e com certeza não aguentaríamos correr tanto. E isso era inviável. O melhor era tentar driblar aquele animal estranho e assustador e correr rumo à casa. Mas como? Se ele estava no meio da estrada, se corresse para o lado, corríamos risco de nos perdermos no milharal. Por outro lado, era mata. Pro outro lado era mata.
E se é isso mesmo que o bicho quer, que a gente corra pro meio da mata, né? Pois ele, com aqueles olhos enormes, parecia enxergar muito bem e não sabíamos se era um bicho que estava habituado a viver na mata, e aí seríamos presas fáceis. Nesse segundo, o meu amigo gritou: corre! Eu pensei, pra frente? Tipo, corre pra frente? Pra onde, né? Teríamos que encarar o bicho. Isso eu raciocinei enquanto aqueles segundos parado ali, estático, de medo. Eu raciocinei naqueles segundos ali. Então eu gritei: some daqui, bicho ruim! E arranquei o facão, ao que o bicho correu atrás do João, que ao gritar... o bicho correu atrás do João, que ao gritar corre, saiu correndo para trás. É isso? Bom, acho que a hora que o João gritou corre, o bicho correu atrás do João, o João saiu correndo, ele catou o facão, mandou o bicho sair. Ele era enorme. Ao passar por mim, percebi a semelhança com o cachorro. Ele fixou os olhos no João e eu acertei o bicho, porque lancei o facão e ele me deu um arranhão no braço, nem sei como, com aquelas unhas enormes que só agora eu tinha percebido. Na hora, eu nem senti dor, eu acho que foi adrenalina, mas ao acertá-lo, eu ganhei um tempinho pro João. Então eu havia chamado a atenção do bicho agora para mim, com aquele golpe de facão. Porém, agora que estava livre pro caminho da casa, eu gritava: "Ô coisa ruim, some daqui!" E eu corria, e ele corria atrás de mim. Ele era pesado, parecia um trote de cavalo a corrida dele. Agora, na direção da casa, eu corri tanto, mas tanto, ouvindo aquele trote do bicho pesado e grande atrás de mim, e o João gritava: corre, corre, ele te pega! E vinha atrás do bicho. Acho que o João agora vinha atrás do bicho. Eu senti o bafo daquele bicho em mim. Por vezes, quando o João gritava, ele parecia ficar confuso. Ele não sabia se ele corria para me pegar ou se ele voltaria para pegar o João. Eu, que até então me dizia ateu, eu não gostava de falar sobre religião, nem das rezas que a minha mãe ensinava. Eu não gostava da missa e nem de participar das novenas. Agora eu tentava lembrar alguma oração para que, se eu morresse ali, se existisse um lugar bom, eu queria ir para aquele lugar. Aí eu misturava Pai Nosso com creio na minha mente, sabe? E aí eu gritei: creio em Deus Pai. Quando senti o bicho arranhando a minha camisa. Com isso, as unhas entrando na minha pele. E eu pensei: tô morto, ele me pegou. Eu imaginei que ele havia já me mordido. Eu senti o fim ali. Logo tinha aquela descida perto da casa, deslizando e machucando as pernas. Acho que eu desci ali deslizando e machucando as pernas, mas naquele momento eu só queria me salvar. E o bicho fedido atrás de mim. Na descida, acaba a plantação e começa o pasto. Era um morro baixo. O João pulou a cerca de arame. Eu nunca senti tanto medo na minha vida todinha até hoje. O bicho às vezes queria pegar o João, mas logo desistia e voltava para o meu lado. Eu acho que por conta do João estar por dentro da cerca agora. Aquele bicho atrás de mim, e eu lembrei do facão. Nem sei onde eu joguei aquele facão, ficou para trás. Ele ficou para trás quando eu o acertei e corri. E aí eu avistei a porta da casa. Não existia chave nem fechadura, era só empurrar a porta velha de madeira e pronto. O João disse que passou por baixo da cerca, deslizando os pés no pasto molhado pelo orvalho da noite, que não se abaixou o suficiente, o arame farpado rasgou em cima da cabeça, deixando lá no arame farpado um chumaço de cabelo dele, que no dia seguinte vimos ali no arame. O João vinha meio que de lado, por dentro do pasto, me vendo correr, eu acho, e eu o via também, mas o bicho estava atrás de mim, e ele corria, mais protegido, acho que é isso.
Eu também queria ter passado a cerca, pois vi que ali poderia estar mais protegido, mas eu não conseguia me desvencilhar do bicho, que estava no meu encalço. Entrei na casa, finalmente empurrando a porta com tudo para dentro, e depois encostei as costas na parede e tramelei a porta. Fiquei com as costas ali empurrando, enquanto o bicho baforava lá fora, tentando entrar. Mas ele não entrou. Aquela tramela não suportaria nada, pois o animal era muito feroz. O João caiu no rio e depois entrou pela porta dos fundos, e eu estava na entrada da frente. É isso? Eu estava na estrada da frente, de frente, acho que na entrada de frente, enfim. Quando ele me viu sangrando, ficou assustado, mas correu mesmo assim, foi puxar a caixa de lenha, que era bem pesada, para colocar na porta. Estávamos tremendo de medo, assustados, desorientados, o coração explodindo em adrenalina. Meu Deus, o que é que foi aquilo? Que animal era aquele? Nunca tínhamos visto algo assim. Eu vi que escorria sangue da cabeça do João e ele me contou que foi no arame farpado. Ajoelhamos juntos e rezamos, implorando a proteção de Deus. Depois disso, ele disse que o bicho não era conhecido. Ele, que viu de costas e de lado, disse que aquilo mais parecia um cachorro grandão. Cara, com certeza nos encontramos com o lobisomem. Ele falava tremendo de medo isso. Ah, tá, acho que ele falou isso, então. Diz que mais parecia um cachorro grandão. Acho que ele falou assim, cara, com certeza nós nos encontramos com o lobisomem. E ele falava isso tremendo de medo. Nós dois estávamos chocados com o que vivenciamos. Eu concordei, sim, que era o tal do lobisomem, que contavam aí por aí as histórias nas redondezas, né? E demos de cara com aquele cão. O bicho estava furioso, o bicho estava furioso e eu sentia o bafo dele nas frestas da porta. Enquanto João trazia coisas pesadas para ajudar a segurar a porta, aquele bicho furioso ficou fungando, baforando lá fora. Já tínhamos encostado a caixa de lenha da dona Geralda na porta e torcemos para que aquele bicho não entrasse. Nós ouvimos ele caminhando ao redor da casa, fazendo barulho. Olhamos pela greta e vimos aquele bicho lá fora com aqueles olhos vermelhos que nunca vou esquecer. Nem acendemos a lâmpada, nada. Fomos para o quarto, trancamos a porta, encostando a cama nela, para que se o animal entrasse pela frente, a gente tinha um mínimo de segurança ali no quarto. Nós estávamos assustados, não conseguíamos dormir ouvindo o bicho lá fora, com medo dele entrar. Eu não sei como escapamos, apenas com arranhões. E uns rasgos nas roupas, né? Pois era nítido que aquele bicho podia pegar um de nós se quisesse de verdade. Ele era grande, um animal de 4 patas, feroz. Poderia também ter entrado com tudo na casa, atrás de mim se quisesse. Mas parece que algo o impediu. Penso ser as orações de proteção da dona Geralda. Às vezes penso que ele estava fazendo aquilo só por diversão. Uma diversão macabra. E para ele, uma diversão macabra para ele, porque para nós foi horrível. Não dormimos aquela noite. Ao amanhecer, o barulho cessou, assim que o sol raiou. Saímos apreensivos, com medo. Vimos alguns estragos que ouvimos que ouvimos os barulhos de madrugada, né? No dia seguinte vimos os estragos referente a esses barulhos. Algumas galinhas estavam mortas, havia pelo no galinheiro. Tratamos os animais, ainda com medo do bicho estar à espreita, e voltamos para casa. Contei o que aconteceu. Meu pai, ouvindo tudo, dizia, credo, credo em cruz. Mas será mesmo o bicho, o lobisomem? Então ele falou, olha, vocês vão fechar a casa às 6 da tarde e não sai à noite mais, viu? E é óbvio que a gente não ia sair, mas era nossa obrigação ficar na casa por mais 3 dias, né? Bom, o medo tomou conta, eu não sabia mais no que acreditar. Passamos aquela madrugada tão tensa que eu não queria repetir o susto. Relutei bastante em voltar para lá, mas com instruções do meu pai, nós voltamos.
sempre atentos, até mesmo durante o dia. Era uma sensação de medo, pavor e que a qualquer instante poderíamos ser atacados. Então, nos outros dias que passamos naquele sítio, dávamos de comer aos bichos antes das 6 da tarde e depois trancávamos a casa. Na primeira noite, o bicho voltou. Ele andava e andava ao redor da casa, rodeava a casa toda. Foi apavorante, de novo. Nós olhávamos pela fresta e era ele, com aqueles olhos vermelhos, aquele bafo quente que parecia estar queimando de raiva. Parece que ele nos marcou, aquele bicho fedorento e raivoso. Mas a história aguçou tanto a curiosidade dos outros amigos que eles também queriam ver a besta. Uns tiravam sarro e riam, diziam ser história de pescador. Outros acreditavam e diziam que iam fazer tocaia para acabar com aquele lobisomem, pois ele já teria sido visto por outras pessoas e que já estava causando pavor por ali. Além de atribuírem a ele a morte de outros animais. E no final das contas já estávamos em 5 amigos na casa, todos tocaiando, esperando o bicho voltar. Ficamos 6 noites dormindo lá e a casa com 5 amigos, que a partir dali já nos faziam companhia e assim ficamos mais tranquilos, com brincadeiras e descontração. Parece que o lobisomem sabia que estávamos à espreita e não apareceu mais. Passado aqueles dias, o casal voltou, pediram desculpas por atrasarem 2 dias além do combinado e me pagaram esses 2 dias a mais. Então, contamos o que se passou por ali. Eles se entreolharam e a dona Geralda disse o seguinte: temos que ver o Zezinho. Zezinho era o filho doente deles. A dona Geralda só disse isso, temos que ver o Zezinho. E o Zezinho era o filho doente, entre aspas, deles, que morava ali perto, pro lado direito do sítio, lá no final, onde tinha uma pequena mata que dividia o sítio vizinho. Por aquelas palavras vindas de repente, ao contarmos a história, deduzimos ser o tal Zezinho, ser o tal lobisomem. Pelo que sabíamos, Zezinho sofria de um câncer no fígado ou na vesícula, não sei bem. Alguns meses se passaram e o Zezinho se foi. Nunca tivemos certeza, mas foi uma hipótese levantada que o tal do lobisomem poderia ter sido ele. Além do mais, nunca mais vimos ou ouvimos história de um animal grande abater outros animais depois disso. Zezinho tinha 2 filhas que, ao ficarem órfãs de pai, foram com a mãe para outra cidade, bem longe dali. Até hoje, nunca vi, em parte alguma, um cachorro daquele porte, que mais parecia um cavalo, de grande porte ainda por cima. Por isso penso que se existir mesmo um lobisomem, eu fiquei frente a frente com um. Termino aqui o meu relato e desde já agradeço a leitura. Eu não me importo se alguém comentar que não acredita, eu também não acreditava, nem em Deus, muito menos em lobisomem, né? Então, o que vocês acham que nós vimos? Um forte abraço a todos e deixem o like, pessoal. Não se esqueçam do like. Um beijo pra você, obrigada. Então, de repente, ela disse temos que ver o Zezinho, às vezes ela, por ele tá numa situação mais delicada e tá ali por perto, ela tenha ficado com medo que o lobisomem possa ter rodeado lá, né, o filho dela e tal, já que teve o ataque aqui, pressupõe-se que ela acredita e ficou preocupada se o bicho não atacou lá o filho dela. Ou, realmente, será que ele que virava lobisomem e depois que ele faleceu, o lobisomem também não apareceu mais? O que vocês acham? Seria um animal não catalogado ainda, que é o que nós chamamos de lobisomem? Deixem aí as suas opiniões. Alguém já viu lobisomem? Tem uma experiência? Conta pra gente. Vamos pro próximo relato, então. Que é este daqui. Hoje esse primeiro relato foi mais longo, né? Então não vai ter tantos relatos assim. Mas vamos para esse. Vai ter do que? 3 relatos hoje? Gente, eu vou contar os menorzinhos aqui depois, ó. Tem uns bem curtinhos aqui. Tá? Mas vamos para esse daqui, ó. Mãe narcisista e marido abusivo. Vamos ver do que se trata. Se trata disso, né? Mas vamos lá. Oi, Ana. Eu sou fulana.
mas pode me chamar de fulana. Ai, que emoção ser chamada de fulana. Se houver nomes, estarão trocados. Eu moro numa cidadezinha em algum cantinho desse nosso Brasil. Vou dividir em partes aqui para melhor entendimento. E vamos ao relato. Desculpe por ter ficado grande, é uma história complexa da minha vida que preciso explicar para entendermos. E vamos lá, porque já é a segunda vez que eu falo isso, né? Bom, primeiro, eu fui criada com muitos mimos e com pais. Meu pai, que chamarei aqui de Rodolfo, e minha mãe, Laura. Eram presentes. Porém, por ter nascido prematura, de 8 meses, eu tive diversos problemas de saúde e ainda tenho. Então, me tornei a filha de ouro, pois, por minha causa, minha mãe, que não trabalhava fora, superfaturada de exames, acho que tinha muitos exames para fazer, consultas e remédios. E eu, por me sentir incapaz de ser amada, fazia tudo o que ela queria e pedia que eu confirmasse, porque não queria... Peraí. Então me tornei a filha de ouro, pois, por minha causa, minha mãe, que não trabalhava fora, era superfaturada de exames, consultas e remédios. Então, por me sentir incapaz de ser amada, eu fazia tudo o que ela queria e pedia que eu confirmasse, porque eu não queria a rejeição dela. Enfim, quando meus outros irmãos se casaram e outros saíram para estudar, sobrou apenas eu e meus pais. Aí começou o terror, que eu achei que seria maior. Minha mãe cada dia mais carente e me exigindo mais. Eu querendo sair da cidade para estudar e ela, para não ficar sozinha com meu pai, fazia todas as chantagens do mundo. Até sobre a saúde dela e que ela não aguentaria e eu morreria com esse remorso. Ah, entendi. Ela fazia chantagem falando que ela estava doente, que se ela morresse a culpa ia ser da moça e tal. Que aí a culpa não, ela ia ficar com remorso. É chantagem emocional. E eu, como sempre, caía, porque eu achava que ninguém na vida me amaria como ela. E ninguém, na verdade, me amaria. E o meu pai se transformou no pai amoroso. Não. E o meu pai se transformou de um pai amoroso numa pessoa rancorosa que me acusava de tudo. E me tratava muito mal. E dizia coisas horríveis para mim e para minha mãe. Ele não tinha vícios. Tudo era por maldade mesmo. Segundo, a minha mãe encontrou um amante. Eles ficaram às escondidas por cerca de 1 ano e meio. Nesse tempo eu conheci uma pessoa que estava apenas conhecendo fazia 1 mês. E essa pessoa começou a me empurrar para viver com ele. Essa pessoa não, a minha mãe, acho. E ela começou a me empurrar para viver com ele. Todas as semanas trazia roupas, malas, sapatos meus para casa dele. E se eu tentasse ir para casa dela... Ah, a mãe fazia isso. Toda semana minha mãe trazia roupas, malas, sapatos meus, coisas minhas para casa dele. E se eu tentasse ir para casa dela, ela dizia que eu não podia ficar lá. Nessa época eu tinha mais de 20 anos. Porém, eu era totalmente dependente emocionalmente dela. Porque ela sempre dizia que eu não era capaz de sair de casa, que eu não podia sair de casa. Mas quando ela encontrou alguém que ela gostava de verdade, ela simplesmente me descartou. Então eu fiquei com o rapaz que ficou com pena de mim e me aceitou lá. Morei com ele quase 10 anos. Tivemos 3 filhos. E depois do primeiro filho, que nasceu com problemas de saúde e deficiência, ele se transformou comigo e começou a me evitar. Começou a beber muito, mas muito mesmo. E começou a jogar na minha cara que ficou comigo por pena. Que eu iria embora de lá sem o meu filho, porque ele não deixaria o meu filho. Tentei fazer o casamento dar certo. Eu sei que tinha que sair de lá, mas uma vez achei que ele era meu salvador. Só que mais uma vez achei que ele era o meu salvador. E ninguém ia me querer se não fosse ele.
Em uma vez que eu o convenci a dormir comigo, eu engravidei da segunda filha. Aí eu fiz laqueadura. Ele já não dormia mais comigo e não falava nem mais comigo em casa. Somente por WhatsApp, mesmo estando dentro de casa. Tentei de novo e mesmo com laqueadura, a única vez que o convenci a dormir comigo, engravidei de novo. Nessa época, mesmo com laqueadura, eu já estava em depressão. Foi uma gravidez muito difícil, sozinha, com um filho com deficiência e mais um filho pequeno e agora grávida de novo. E tendo que ouvir agressões verbais, humilhações, que eu era horrível por ter tido filhos a cada dia. É isso? E cada dia piorava mais. Era uma agressão física. Cada dia piorava. Eu acho que acabou sofrendo agressão física também enquanto estava grávida, é isso? Até que nasceu a caçula. E aí ele parou de vez de falar comigo. Quando falava era para xingar, ou reclamar, ou dizer que eu sou uma péssima mãe. Terceiro, com 3 meses fui ao fundo do poço e me deixei lá. E ele, para provar que era o homem mais maravilhoso para a sociedade, pagou os melhores médicos e os melhores remédios para que eu melhorasse, para a tortura continuar, né? Até que um dia eu tentei contra a minha vida. Ele se desesperou porque teve medo das pessoas acharem que era culpa dele. Só por isso ele se desesperou. Então ele chamou minha mãe no outro dia, mas ainda eu não estava consciente. Ele me deixou deitada no sofá, com as 3 crianças gritando e eu sozinha. Minha mãe veio e com um ato de misericórdia, entre aspas, me levou para casa dela. E eu passei de domingo até quinta apagada. Quando levantei na quinta, ela me levou para casa dele e me deixou lá com os meus filhos. Enquanto isso, ele chegava às 5 da manhã com pertences de outras mulheres no carro e eu não podia falar nada. E muitas coisas aconteceram que, se eu fosse contar, o relato ficaria maior do que já está. Terceira coisa, nesse meio tempo eu conheci o seu canal, que foi um acalento e a minha companhia diária. E que fez... Nesse meio tempo eu conheci o seu canal, que foi um acalento e uma companhia diária também. E fez com que ele pegasse um pouco de medo de mim, porque ele achava que eu estava aprendendo magias com as maledites. E isso me divertia por dentro, confesso. Você virou minha companhia. Intensivei o tratamento contra a depressão e ansiedade e comecei terapia. Quarta coisa, os avisos. 3 pais de santo de diferentes lugares pediram para mandar recado ou falar comigo porque não paravam de ter visões comigo morta em meio a larvas, escorpiões, vermes e cobras. E que do jeito que eu estava, isso aconteceria em meses. Até que fui a um centro que eu confio. Havia várias pessoas incorporadas e ninguém estava escolhendo quem atenderia. Mas um Exu quis falar comigo e me disse que eu estava no meio de uma encruzilhada com 2 caminhos. Um seria difícil, mas eu viveria. O outro era só continuar e que eu estaria com todos aqueles bichos e morta. Então eu escolhi viver. O Exu me acompanhou por alguns dias para limpar e me ajudar no caminho. E me disse que quem me mantinha aqui, ainda me segurando, era o meu filho com deficiência. Mas ele não estava mais conseguindo porque eu não queria ficar. É isso? Bom, quinto, a decisão de se separar. Ouvi no seu canal muitas pessoas que faziam promessas e eram ajudadas e mandavam para o seu canal. Então eu fiz o mesmo. Eu pedi a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora das Graças, a São Miguel Arcanjo, a Santo Expedito e a São Bento, que se eu conseguisse sair de lá, porque além da dependência psicológica, tinha dependência financeira.
Se eu conseguisse um lugar seguro para criar os meus filhos e seguro para que o meu filho não se machucasse, porque ele também tem TDAH, eu acenderia velas de 7 dias e escreveria o meu relato aqui no canal. E eu consegui. Eu consegui sair daquele inferno. Estou vivendo sozinha com os meus filhos, podendo ser a mãe que sempre sonhei, praticamente sem ter crise alguma, cuidando de mim mesma. Muito grata a Deus, a todos os santos, ao Exu, a você, minha companhia até hoje. E minha pequena sabe até a introdução dos vídeos e fala todos os dias. Grata por ler o meu relato, mesmo sendo tão longo. Que Deus abençoe infinitamente você, Mateus, seus filhos e pets e todos os assombrados. Agora só para mim, dá licença. Obrigada, um beijo para você. E que bom que você conseguiu sair dessa, né? Parece, às vezes, para quem olha de fora, parece que é fácil, né? Mas só fala, dá tchau e vai, né? Mas para quem tá dentro dessa situação, é muito difícil. Quem entende mais aí das psicologias da vida pode dizer, né? A respeito. Mas que bom que, de alguma forma, o canal ajudou, né? Ai, e também esses avisos aí da espiritualidade, né? Bom, beleza, agora vamos para uns relatos mais curtinhos. Eu sento em cima da perna, aí eu aumento na câmera, abaixo. Vamos ver o próximo relato, que é esse daqui. O pônei de olhos vermelhos. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, sempre que eu enviar relatos, me chamarei de Sol. E desculpa se tiver algum erro ortográfico, se tiver nomes também estarão trocados. Ok. Bem, como já disse, me chamo Sol. E isso aconteceu quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, por aí, eu não lembro ao certo. Na minha casa tem 3 quartos. Antes de continuar, Ana e assombrados, vocês lembram do desenho das meninas superpoderosas? Opa! Em um episódio do desenho, a Lindinha, uma das personagens, encontrou um pônei na cor roxa. Eu acho que eu lembro. Continuando. Eu acordei primeiro que a minha mãe, como de costume, e quando eu olhei para a parede, meu Deus, eu gritei muito. Era um pônei roxo com olhos vermelhos feito brasa, tipo fogo, brasa de fogo. Eu me assustei e comecei a chamar minha mãe. Em seguida, minha mãe acordou assustada, perguntando o que tinha acontecido. E aí eu contei o que eu estava vendo, só que eu fiquei assustada. Minha mãe não via o que eu estava vendo, só eu via aquilo na parede. Minha mãe não é crente, mas já foi. Mas também não duvida do sobrenatural, até porque já aconteceu muita coisa sobrenatural com ela. Enfim, ela mandou eu orar, só que quanto mais eu orava o Pai Nosso, mais o tal pônei ficava perto de mim. Depois eu só fechei os olhos e quando eu abri ele tinha sumido. Depois disso minha mãe chamou uma pastora e ela orou no quarto e nos revelou que tinha um demônio morando atrás do guarda-roupas. Eu fiquei espantada. Enfim, esse foi o meu relato, em breve mando mais. Beijos e até a próxima. Um beijo pra você, obrigada, mas você tinha assistido esse episódio antes e talvez isso tenha usado essa imagem para te assustar, já que você era uma criança, então interessante assustar com uma imagem de desenho assustador, sei lá, alguma coisa assim. E que demônio era esse? Por que ele estava atrás do guarda-roupa? Que jeito chegou lá? Por que estava lá? Era ele que estava usando a imagem desse pônei roxo para te assustar? Era o mesmo do desenho das meninas superpoderosas? Era algo parecido? Então, ficam as questões, sim, mas eu não duvido que ela tenha visto, né, isso daí mesmo. Agora, o que é, por que apareceu assim, a gente não sabe. Próximo relato. Cadê este daqui? Este que está aqui atrás. Ele queria o meu perdão? É uma pergunta. Oi, Ana e assombrados, meu nome é Fulana e esse relato ocorreu em 2021. Não haverá nomes, se tiver estarão trocados. Quando eu era mais nova, entre, sei lá, 10 ou 11 anos, ocorreu uma tentativa de abuso.
mas eu consegui escapar. Os anos se passaram e em 2021, quando eu estava com 17 anos, comecei a ter paralisia do sono toda noite. Eu acordava assustada, não conseguia voltar a dormir, então ficava o restante da noite acordada. Depois de um tempo, as paralisias pararam e aí eu comecei a ter sonhos com pessoas me pedindo para perdoar uma pessoa, mas eu não sabia quem era essa pessoa que eu deveria perdoar. Até que os sonhos mudaram. E eu comecei a sonhar com o que aconteceu quando eu era mais nova, com a tentativa do abuso. Eu sonhava com esse acontecido e depois me via em um corredor escuro e com uma porta. Quando eu abria essa porta, tinha um lugar com a aparência do inferno. Era horrível. Nesse lugar, havia várias pessoas no fogo e elas falavam, perdoa ele, perdoa ele. E repetiam isso várias vezes. E eu acordava gritando. Os sonhos aconteciam todas as noites. Já estava cansada já. Eu não dormia já estava cansada. Não dormia mais com tanto medo. Acho que é isso. Até que eu comecei a ver vultos no meu quarto. Eu acordava com várias sombras ao redor da minha cama. Com pessoas me enforcando. E várias outras coisas mais. Comecei a orar pelo perdão daquele homem, pois já não aguentava mais. Sim, eu esqueci de relatar que esse homem havia morrido já, e eu não sabia que ele tinha morrido. Só fiquei sabendo porque comentei com uma tia minha o que estava acontecendo, e aí ela me falou que ele tinha morrido. Hoje eu tô bem, mas me pergunto o que aquele homem queria. Era o meu perdão que ele queria? Esse é o relato, é curto, mas eu queria mandar para o canal. Um beijo, Ana. Um beijo para você, obrigada. Então, provavelmente, ele morreu, se viu ali e estava pedindo de alguma forma, porque não veio ele pedir perdão, né? Vinha outras pessoas, apareciam pedindo para você perdoar essa alma. Mas acredito que é isso mesmo, né? Pedindo para perdoar. Difícil, né? Pois é. Aqui, beleza, cadê? Vamos então para o último relato de hoje, pessoal, que é este daqui. Minha mãe mandou a gente dormir. É uma moça que nos conta. Olá, Aninha. Todos os nomes estão trocados, ok. Aqui quem fala é a fulana de Jaraguá do Sul. E agora quem conta o relato é a minha mãe, Beltrana. Os nomes estão trocados, mas beleza, não sei, né? Esse relato aconteceu na casa da minha avó. E a minha mãe e a minha tia, Mary, elas tinham 10 anos de idade nessa época. Agora o relato nas palavras da minha mãe. Ok, vamos lá, mãe dela contando. Quando eu e minha irmã Mary tínhamos 10 anos, mais ou menos, nós morávamos com a minha mãe, com meu pai e mais 2 irmãos, na casa que ficava no morro, com uma floresta enorme na parte de trás, como a minha filha descreveu no relato anterior. Eu não lembro do relato anterior, mas enfim. Essa casa tem muitos relatos, muitas coisas sobrenaturais, acredito, que passamos na minha infância. E na infância dos meus irmãos também. Nós não esquecemos essas coisas até hoje. Me dá calafrio só de lembrar. Mas, dá calafrio só de lembrar. Mas para contar para os assombrados vale a pena. Mas vamos agora sim ao relato. Eu e a Mary, estávamos em um dia de semana na parte de baixo da casa, onde o meu pai havia construído a cozinha. E lá tinha uma TV pequenininha, onde minha mãe assistia... uma TV pequenininha que minha mãe assistia quando estava na parte de baixo da casa e principalmente quando estava cozinhando. Aquele dia já era tarde e eu e a Mary fomos para baixo para assistir TV, pois lá minha mãe não ia escutar e pretendíamos escutar baixinho, não fazer barulho, para não apanharmos porque a nossa mãe era muito brava. Quando fizemos um barulho quase inaudível e aí a minha mãe escutou ainda e veio até o pé da escada e gritou lá de cima. Eu não falei que era para vocês irem dormir? Ela falou isso. Eu não falei que era para vocês irem dormir? Fiquem aí, que daqui a pouco vocês vão ver alguma coisa.
Depois disso, ela voltou para dormir e escutamos ela entrar no quarto e deitar. Logo após, eu e a Mary escutamos na escada como se fosse uma pessoa com passos muito fortes. Essa pessoa desceu as escadas e arrastando algo muito pesado junto com ela, como se fosse uma cadeira. Nós saímos correndo em direção à escada para ver se era alguém da família. E não era nada. Ana do céu, não tinha ninguém. Depois disso, foi pernas para que te quero. Nós corremos para nossa cama e ficamos lá embaixo das cobertas em silêncio, sem nem respirar direito de tanto medo. No outro dia, contamos para nossa mãe o que aconteceu e ela só nos disse: eu avisei. Agora sou eu a fulana de novo aqui, te agradeço muito por contar tão maravilhosamente os relatos da minha família. Um beijão. Um beijo para você, muito obrigada. E o que eu penso é o seguinte: será que a sua mãe já não sabia que acontecia alguma coisa na casa? Por isso ela era tão brava e não queria que vocês assistissem TV até tarde ou ficassem zanzando pela casa depois de um certo horário, porque ela sabia o que poderia acontecer e queria evitar que isso acontecesse com vocês, mas de uma forma assim, sem querer explicar, na verdade, o que estava acontecendo. Ela não queria falar, às vezes até para não parecer doida, vai saber, né? Tem muita gente que evita falar de assombração por não querer parecer doido. Mas ela queria evitar, por isso que ela era tão ferrenha, talvez, em não deixar vocês assistirem TV ou, né, ficar acordada até tarde. E por isso ela falou com tanta certeza, tipo, fiquem aí que daqui a pouco vocês vão ver alguma coisa. E vocês realmente viram. Será que ela sabia que alguma coisa realmente poderia acontecer? Coisas apareciam ali ou não? Ela falou, jogou no ar aleatoriamente assim, e aí realmente aconteceu por praga de mãe, sabe? Aquelas coisas. Então, não sei. O que vocês acham? Digam aí, deixem suas opiniões. E pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê num próximo relato. Não se esqueçam do like e fui! Tchau, tchau!